Dizer ou seja você mesmo soa tão simples, mas na prática é uma das coisas mais difíceis de se fazer. É saber ainda que não existe nenhuma pessoa no mundo que consegue contar a sua história melhor do que você. Ser você mesmo requer desconectar de qualquer projeção alheia para se ouvir novamente. E quando olhamos ao redor e buscamos essas referências, nós ficamos perdidos, porque não existe um espelho exato que nos mostre quem somos ou como devemos nos apresentar. Se em algum momento você já se questionou, se pegou pensando que não tem nada importante para compartilhar ou que o teu conteúdo, o teu trabalho não é tão valioso assim, saiba que você não está sozinho e esse vídeo aqui é para você. Hoje eu quero compartilhar um ensinamento que a minha psicóloga me mostrou, e a razão pela qual ela compartilhou isso comigo foi porque eu tinha recém me mudado e eu estava passando pelo que nós chamamos de luto simbólico, e com muita dificuldade de enxergar valor nas coisas que eu fazia, ou até mesmo de fazer coisas novas, e eu percebi que isso foi muito além de um simples bloqueio criativo. Eu cheguei em um momento que eu sentia vergonha de fazer coisas simples, como abrir a minha boca para me comunicar, visto que hoje eu tô num país que a língua nativa não é o português. Logo eu, que sempre fui muito comunicativa, depois dessa conversa com a minha psicóloga, eu percebi que eu estava subestimando os meus desafios emocionais e deixando de dar valor à minha própria história. E eu disse para ela em alto e bom tom: eu sinto que eu não tenho nada de valor para oferecer. Como se eu tivesse algo para dizer, porém eu não consigo formar isso de uma forma clara na minha mente para externalizar para outras pessoas. E por um momento eu cheguei a pensar: meu Deus, eu disse isso mesmo. Eu nem acreditei que eu falei isso, mas era de fato o que eu estava sentindo naquele momento, e não tem como negar esse sentimento de eu não tenho nada de valor a oferecer. Eu sinto que como se eu não conseguisse acrescentar nas outras pessoas, era o que estava pairando em mim naquele momento. E na hora eu nem acreditei que eu estava falando aquilo mesmo, mas era o que eu estava sentindo, que é como se eu não tivesse nada de valor para oferecer. E por que que eu decidi trazer isso aqui para você dentro de um vídeo, dentro do conteúdo, e que eu tenho certeza que pode te agregar, e também porque foi um ensinamento extremamente valioso para mim. Eu percebi que, a menos que eu estivesse fazendo algo útil, fazendo dinheiro, trabalhando, produzindo algo, a minha mente estivesse funcionando, esse era o único momento que eu sentia que eu reconhecia o meu valor. E eu percebi que isso se aflorou ainda mais em um espaço onde eu consumo conteúdo, onde todo mundo se tornou um criador bem-sucedido, um empreendedor bem-sucedido. E eu acho isso incrível, porque as pessoas estão conquistando o seu espaço, mas quando nós temos dificuldades de reconhecer o nosso próprio valor, nós passamos a invejar as conquistas do outro ao invés de tentar conquistar as nossas próprias coisas. E eu decidi compartilhar essa vulnerabilidade minha porque foi um tempo onde eu me senti muito triste, porque eu sabia que eu era uma pessoa confiante, eu sabia me posicionar, eu até mesmo sabia o meu discurso de elevador, eu sempre soube vender muito bem o meu peixe, me comunicar muito bem. Mas foi aí que surgiu a pergunta: além do teu negócio, além da tua profissão e do seu nicho, você saberia me dizer quem você é? E o mais irônico de tudo é que esse sentimento acabou se agravando, o sentimento do eu não tenho valor, porque eu ensino estratégias de posicionamento para grandes marcas, eu crio campanhas para outras empreendedoras, e por muitas vezes eu me questionei: será que eu consigo entregar isso mesmo? Eu sentia que é como se eu não tivesse nada a dizer, que é como se eu não tivesse nenhum valor a oferecer. Foi então que a minha psicóloga me questionou: Michele, eu quero que você escreva e depois você me conte um pouco da tua história. E eu, sinceramente, no começo, meio sem entender, só fui lá e coloquei em prática. Então eu comecei a pensar sobre cada história da minha vida fora do meu negócio, fora das mídias sociais. Por exemplo, os desafios financeiros que eu já enfrentei, crescer sendo filha de mãe solteira, as dificuldades durante a minha transição de carreira. Eu tirei um tempo e eu escrevi sobre a minha própria história. Muitas dessas histórias eu ainda não me sinto confortável em compartilhar, mas foi então, depois desse exercício, que eu percebi: eu sou uma pessoa interessante e o meu valor
vai além da minha profissão. Nós somos, por nós mesmos, seres valiosos e temos muito o que dizer, muitas experiências acumuladas ao longo da nossa vida. Esse é o seu maior valor, o seu maior diferencial é ser você mesma. E fazendo esse exercício de escrever sobre a minha própria história, eu percebi que ele me ajudou a ganhar um pouco mais de confiança em quem eu realmente sou. Eu aprendi e entendi também que nós operamos naquele modo eu só preciso ser 100% competente em tudo que eu faço. E inconscientemente nós vamos perdendo aquela grandeza de valorizar o que nós já conquistamos e o que nós temos aqui e agora. E eu li uma frase que cabe muito bem aqui e que ela fala exatamente assim: você já parou para pensar, mas talvez você esteja vivendo dentro de uma oração. E isso significa que muito do que você vive hoje foi porque você pediu lá atrás. Foi isso que você pediu e é isso que você está recebendo. E é engraçado que a nossa geração cresceu com uma ideia de nós precisamos ser produtivos o tempo todo, precisamos ser incríveis e bons o tempo todo, ter sempre algo gigantesco para compartilhar. Mas a verdade é que o nosso valor vai além disso. É sobre as nossas experiências, as nossas vivências e até mesmo sobre as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades. Em um mundo tão cheio de si, por que que hoje em dia se tornou tão difícil sermos nós mesmos? Muito se fala sobre a importância de ser autêntico, mas poucos realmente explicam o que isso significa, como alcançar essa autenticidade. Dizer ou seja você mesmo soa tão simples, mas na prática é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Afinal, ser autêntico é muito mais sobre autoconhecimento do que qualquer outro posicionamento externo que você pretenda criar ou já tenha criado. A autenticidade não vem de uma fórmula pronta, ela começa no processo de se descobrir e explorar todas as facetas que fazem de você ser quem você é, mesmo aquelas facetas que parecem menos instagramáveis ou fáceis de compartilhar. E mergulhar na própria história é entender o que te faz sorrir, o que te move, o que faz o teu coração acelerar. E para isso é preciso ter coragem, porque a autenticidade muitas vezes ela desagrada, desaponta ou até mesmo é mal compreendida. E uma das razões pela qual ser autêntico é tão difícil é que não há ninguém, nem na internet, nem no mundo, que seja exatamente como você. Ninguém teve as mesmas vivências, o mesmo percurso, as mesmas dores, os mesmos momentos de superação e a mesma história. Não existe ninguém com o mesmo senso de humor, o mesmo olhar para a vida e até o seu próprio estilo tão único do jeito de ser. E quando olhamos ao redor e buscamos essas referências, nós ficamos perdidos, porque não existe um espelho exato que nos mostre quem somos ou como devemos nos apresentar. A autenticidade é única e também isolante. Nós somos pressionados a buscar por validação constante, principalmente nas redes sociais, e a comparação ela se torna inevitável. E quando nós somos expostos continuamente a conteúdos de outras pessoas, nós acabamos sem perceber nos comparando tanto e nos distanciamos de quem nós realmente somos. E chega um momento que nós ficamos saturados desses padrões, dessas tendências, e tudo isso acaba se sobrepondo à nossa voz interior. E quando finalmente nós tentamos expressar a nossa verdade, a nossa sinceridade, ela já está embalada e modificada de certa forma, disfarçada por tudo aquilo que nós consumimos. Ser você mesmo requer desconectar de qualquer projeção alheia para se ouvir novamente. É necessário, às vezes, se afastar das redes sociais, desse ciclo de autocomparação a todo momento com pessoas que você nem sabe se quer história, e tudo isso acaba abafando a tua própria voz. É um processo de reaprendizado, de voltar a confiar na tua própria visão, na tua própria intuição, na própria história, ou seja lá no que você decidiu acreditar, e até mesmo voltar a acreditar no seu próprio ritmo. E no fim, ser autêntico é aceitar que talvez o caminho desse autoaprendizado, desse autoconhecimento é solitário,
mas ele é genuíno com você mesmo. É saber ainda que não existe nenhuma pessoa no mundo que consegue contar a sua história melhor do que você, com todas as suas imperfeições, todas as suas nuances, e não haverá ninguém para validar cada passo seu, do teu jeito de ser. Mas pelo lado bom, também não haverá ninguém para julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom ou não é para você. E ao se reconectar consigo mesma, você cria um caminho único aonde a autenticidade não é um fim, mas sim uma jornada contínua de autoconhecimento e expressão verdadeira de quem você realmente é. E se de alguma forma isso ressoou em você, se você sente ou já sentiu por algum momento que aquilo que você faz, aquilo que você é, não tem valor ou que você não consegue oferecer valor, tenta se desconectar de todo o barulho externo para conseguir se reconectar com quem você realmente é, ou até mesmo se conectar com pessoas que ressoem aquilo que você sente e que consigam externalizar muito dos seus valores e daquilo que você busca ser. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu fico muito feliz em poder compartilhar essa experiência agora de uma forma mais leve, até porque todo esse sentimento, essa angústia desse lado aqui já passou, e eu espero que do seu lado aí também chegue nesse momento de passar tudo isso. Mas se você já se pegou pensando que você não tem nada de valor a oferecer, lembre-se que o valor já é, já está, e você já possui esse valor por ser exatamente quem você é. Eu vou deixar outra sugestão aqui de vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar e agregar ainda mais na tua vida. Te espero no próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.